A frase mais citada e menos compreendida. A verdade vos libertará. Mas libertará de quê, exatamente? Existem frases que atravessam séculos. Elas são repetidas, citadas, decoradas, mas raramente compreendidas. A verdade vos libertará é uma delas. Ela aparece em livros, discursos, igrejas, frases motivacionais, camisetas, legendas de redes sociais. Mas quanto mais ela é repetida, mais parece perder profundidade. E talvez a pergunta mais importante nunca seja feita. Libertar de quê? Por quê? Se a verdade liberta, isso implica que o ser humano vive preso. E não há algo externo, mas há algo interno. Jesus não estava fazendo uma promessa bonita. Ele estava fazendo um diagnóstico psicológico profundo. A ideia de liberdade que a mente confunde. Quando a mente escuta a palavra liberdade, ela pensa em liberdade financeira, liberdade política, liberdade de expressão, liberdade de escolha. Tudo isso é importante, mas não é disso que Jesus estava falando, porque existem pessoas livres externamente e completamente prisioneiras por dentro, presas a pensamentos repetitivos, medo constante, necessidade de aprovação, identidade rígida, culpa, ressentimento, comparação. Jesus falava de liberdade interior, e essa é a liberdade mais rara. O contexto da frase, quase nunca explicado. Jesus não diz a verdade vos libertará de forma isolada. Ele diz isso dentro de um contexto específico. Se permanecerdes na minha palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Há 3 elementos aqui que a mente costuma ignorar. Permanecer, conhecer, verdade. Permanecer não é ouvir uma vez. Conhecer não é entender intelectualmente. Verdade não é opinião. Jesus está falando de experiência vivida, não de crença. A verdade que não é confortável. A mente humana gosta de verdades que confirmam o que ela já acredita, reforçam sua identidade, colocam o erro fora. Mas essas verdades não libertam. Elas apenas organizam a prisão. A verdade que liberta é aquela que revela contradições internas, desmonta justificativas, expõe autoengano, mostra onde estamos presos sem perceber. E isso dói. Por isso, a maioria das pessoas prefere versões suavizadas da verdade, discursos espirituais confortáveis, explicações que não exigem mudança. Jesus não oferecia esse tipo de verdade. A primeira prisão: o autoengano. A psicologia moderna chama isso de autoengano. Jesus falava disso de forma direta. Ele não acusava o ser humano de maldade. Ele revelava inconsciência. Aquele que comete o erro é escravo do erro. Essa frase não fala de pecado moral. Fala de padrões inconscientes. Somos escravos daquilo que não vemos, não questionamos, repetimos automaticamente. A verdade começa quando algo é visto. E ver é o início da libertação. A segunda prisão: a identidade. Outra prisão poderosa é a identidade. Eu sou assim. Eu sempre fui desse jeito. Isso faz parte de mim. Essas frases parecem inofensivas, mas são grades invisíveis. Jesus confrontava essa identidade o tempo todo. Os religiosos seguros de si, os ricos presos ao status, os discípulos presos à ideia de grandeza. Quando ele diz: quem quiser me seguir, negue a si mesmo. Ele não está falando de repressão. Está falando de libertação da identidade ilusória. A verdade liberta quando desmonta a história que acreditamos ser nós. A terceira prisão: o medo. O medo não é apenas emoção. Ele é estrutura. Medo de perder controle e ser rejeitado, fracassar, ficar só, não ser suficiente. A mente constrói comportamentos inteiros para evitar o medo. Jesus não ensinava a eliminar o medo. Ele ensinava a atravessá-lo com consciência. Não temais. Essa frase não é um comando emocional. É um convite à presença. O medo se sustenta no futuro imaginado. A verdade se revela no agora. A verdade não muda o mundo. Muda o olhar. Jesus nunca prometeu que o mundo seria justo, organizado ou previsível. Ele prometeu liberdade interior.
Quando a verdade é vista, a reação diminui, a compulsão perde força, o sofrimento psicológico se dissolve, o controle deixa de ser obsessão, nada muda fora. Tudo muda dentro. E isso muda tudo. Por que tanta gente resiste a essa frase? Porque ela exige responsabilidade. A verdade não aponta culpados externos. Ela aponta o ponto cego interno. Jesus nunca disse: "A verdade vos libertará", sem custo. O custo é abandonar narrativas, soltar defesas, abrir mão da autoimagem, atravessar o desconforto de ver. Por isso, a frase é repetida, mas raramente vivida. O primeiro sinal de libertação. A libertação não começa com felicidade, ela começa com clareza. Clareza dói, mas liberta. Jesus não prometia conforto imediato, ele prometia vida plena. E vida plena não é ausência de conflito, é ausência de mentira interna. Agora que entendemos que a verdade liberta de prisões internas, surge a pergunta inevitável: por que a mente foge tanto da verdade? Que mecanismos internos fazem a pessoa resistir mesmo quando algo profundo é revelado? E por que Jesus dizia que poucos realmente veem? Se esse conteúdo está expandindo sua percepção, inscreva-se no canal Expansão da Mente Consciente. Aqui, os ensinamentos de Jesus são explorados como caminhos de autoconhecimento e liberdade interior, sem dogma e com profundidade. Seguimos. Por que a mente foge da verdade? Se a verdade realmente liberta, por que a mente humana foge dela com tanta força? Essa é uma das perguntas centrais que atravessam os ensinamentos de Jesus e, curiosamente, também a psicologia moderna. Porque não estamos falando de ignorância simples. Estamos falando de resistência ativa. A maioria das pessoas não evita a verdade porque não a conhece. Ela evita porque pressente o impacto que essa verdade teria sobre sua identidade. Jesus sabia disso. Por isso ele dizia, com uma clareza quase desconfortável: "A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz." Essa frase não fala de maldade, fala de medo. A verdade como ameaça à identidade. A mente humana não se organiza apenas em torno de fatos. Ela se organiza em torno de uma história sobre si mesma. Essa história responde perguntas como: quem eu sou, o que eu mereço, por que as coisas são como são, quem está certo e quem está errado. Essa narrativa interna cria estabilidade psicológica, mesmo quando gera sofrimento. A verdade ameaça essa estabilidade. Porque quando a verdade aparece, ela pode revelar que você não é quem acreditava ser. Suas motivações não são tão nobres, seus medos dirigem mais escolhas do que você imagina. Você repete padrões que jurava já ter superado. Jesus confrontava exatamente esse ponto. Quando ele dizia que os primeiros poderiam ser os últimos, ele não estava falando de posições externas. Estava desmontando a hierarquia interna do ego. Mecanismos de defesa. A mente se protege, a psicologia chama de mecanismos de defesa, aquilo que protege o ego da dor psíquica. Jesus descrevia isso de forma simbólica e direta. A mente se defende por meio de negação, racionalização, projeção, justificativas morais, comparação. Esses mecanismos não existem para destruir a pessoa. Eles existem para evitar o colapso da identidade. Por isso, quando alguém se aproxima de uma verdade profunda, a mente reage quase automaticamente, muda de assunto, espiritualiza demais, intelectualiza, acusa o mensageiro, minimiza o conteúdo. Jesus viveu isso o tempo todo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa frase parece simples, mas ela revela algo essencial. Nem todo mundo escuta com a mesma profundidade. Ouvir, aqui, não é captar som. É permitir que algo atravesse as defesas. Jesus sabia que duas pessoas podiam ouvir as mesmas palavras. Uma despertaria, a outra se fecharia. A diferença não está na inteligência. Está na disposição interna de ver sem se defender. A verdade só liberta quem está disposto a perder algo para ganhá-la. A verdade exige responsabilidade. Outro motivo pelo qual a mente foge da verdade é simples e profundo. A verdade tira a desculpa. Enquanto a verdade não é vista, o outro é culpado.
O passado explica tudo, as circunstâncias justificam o sistema, é o problema. Quando a verdade aparece, surge a pergunta: e agora? O que você vai fazer com isso? Jesus nunca ofereceu verdades para serem admiradas. Ele ofereceu verdades para serem vividas. E isso assusta, porque viver a verdade implica rever escolhas, mudar posturas, abandonar zonas de conforto, assumir a autoria da própria vida. A mente prefere a prisão conhecida. Existe um ponto crucial que Jesus entendia profundamente. A mente prefere uma prisão conhecida a uma liberdade desconhecida. Isso explica por quê. Pessoas permanecem em relações que não fazem sentido, repetem padrões emocionais destrutivos, defendem ideias que já não sustentam. A identidade, mesmo dolorosa, oferece previsibilidade. A liberdade exige presença. Jesus convidava as pessoas a atravessar o desconhecido interno. Nem todas estavam dispostas. A verdade não é informação, é experiência. Aqui está um dos pontos mais ignorados. Saber algo não é o mesmo que ver algo. A mente pode acumular verdades como conceitos, mas isso não liberta. Jesus dizia: conhecereis a verdade. Conhecer aqui não é intelectual, é experiencial. É quando algo é visto de tal forma que não pode mais ser desvisto. Esse tipo de verdade muda o eixo interno da pessoa, e é por isso que a mente foge dela. Por que Jesus desconfortava tanto Jesus não era rejeitado porque falava de amor. Ele era rejeitado porque falava de responsabilidade interior. Ele não atacava comportamentos isolados, ele expunha estruturas internas. Isso faz com que o religioso se sinta ameaçado, o ego se sinta desmascarado, a identidade se sinta instável. A verdade, quando se aproxima, primeiro gera desconforto. Depois, se acolhida, gera libertação. O primeiro sinal de resistência. Um sinal claro de que a verdade está próxima é a reação emocional intensa, raiva, deboche, desqualificação, indiferença exagerada. Jesus via isso constantemente. A reação não é contra a pessoa, é contra a ameaça à identidade. A mente reage quando sente que algo quer atravessar suas defesas. Agora chegamos a um ponto ainda mais delicado. Se a verdade liberta, mas a mente resiste, como atravessar essa resistência sem violência interna? Existe um caminho para olhar a verdade sem se destruir emocionalmente? Como Jesus apontava esse caminho na prática? Agora vamos entrar no papel da presença, no silêncio, na observação sem julgamento, no ver, que transforma. Mais uma vez, se este conteúdo está expandindo sua consciência, inscreva-se no canal da Expansão da Mente Consciente. Aqui, os ensinamentos são explorados como caminhos reais de libertação interior, sem dogma e com profundidade. Quando a verdade se aproxima, a mente se agita, presença, silêncio e o ver que liberta. Existe um momento muito específico no processo de autoconhecimento que quase ninguém descreve com clareza. É o momento em que a verdade começa a se aproximar, mas ainda não foi totalmente vista. Nesse ponto, algo curioso acontece. A mente se agita. Pensamentos se aceleram. Justificativas surgem. O corpo reage. A emoção fica instável. E muitas pessoas interpretam isso como sinal de erro, confusão ou retrocesso. Mas Jesus sabia que esse era, na verdade, um sinal de proximidade da verdade. Por isso, ele nunca tentou acalmar a mente oferecendo distração. Ele oferecia presença. A verdade não chega como ideia, chega como desconforto. Um erro comum no caminho do autoconhecimento é esperar que a verdade venha como uma ideia clara, organizada e confortável. Mas a verdade raramente chega assim. Ela chega como desconforto, silêncio estranho, sensação de algo não encaixa mais, perda de sentido de narrativas antigas. A mente, acostumada a controlar tudo com pensamento, entra em alerta. Jesus conhecia profundamente esse momento. Quando alguém se aproximava dele esperando respostas prontas, ele frequentemente respondia com silêncio, histórias simples ou perguntas desconcertantes. Não porque ele não tinha respostas,
mas porque a resposta real não cabe na mente defensiva. O silêncio como ferramenta de despertar. Jesus se retirava constantemente para o silêncio. Esse detalhe é muitas vezes ignorado ou espiritualizado de forma superficial, mas ele é central. O silêncio não é ausência de som, é ausência de interferência mental. No silêncio, a mente perde referências, o ego não encontra onde se apoiar, a identidade enfraquece. E é exatamente por isso que a mente moderna foge tanto dele. A psicologia chama isso de evitação experiencial. Jesus simplesmente mostrava que, sem silêncio, não há visão clara. Quem tem olhos para ver, veja. Essa frase resume o método de Jesus. Ele não dizia: quem entender, entenda. Quem concordar, concorde. Quem acreditar, acredite. Ele dizia: ver. Ver é diferente de pensar. Ver é percepção direta. Quando algo é visto de verdade, não precisa ser defendido, não precisa ser explicado, não precisa ser repetido. Ele simplesmente se torna óbvio. A libertação não acontece quando você pensa diferente. Ela acontece quando você vê diferente. A presença desarma a resistência. A mente resiste enquanto está identificada com pensamentos, mas quando a atenção retorna para o agora, para o corpo, para a respiração, para a sensação, algo muda. A resistência perde força. Jesus fazia isso o tempo todo sem usar técnica alguma. Quando perguntavam sobre o futuro, ele trazia para o presente. Quando acusavam, ele silenciava. Quando provocavam, ele observava. Isso não era passividade, era consciência em ação. O momento em que a verdade começa a libertar. Existe um ponto muito sutil no processo interior. É quando a pessoa percebe algo sobre si, não como culpa, mas como clareza. Por exemplo, perceber que reage por medo, perceber que controla por insegurança, perceber que busca aprovação por vazio, perceber que repete padrões por apego. Nesse momento, algo se solta. Não porque a pessoa decidiu mudar, mas porque a ilusão perdeu força. Jesus dizia: conhecereis a verdade. Conhecer aqui é esse reconhecimento silencioso. A verdade não precisa ser defendida. Uma das maiores pistas de que algo ainda não foi realmente visto é a necessidade de defender a ideia. Quando a verdade é apenas conceitual, a mente argumenta, debate, prova, convence. Quando a verdade é vista, a mente se aquieta. Jesus nunca discutia para convencer. Ele sabia que a verdade não precisa de advogado. Ela se sustenta sozinha quando é percebida. O medo de ver até o fim. Muitas pessoas chegam perto da verdade e param. Por quê? Porque ver até o fim implica soltar uma identidade, abandonar uma história pessoal, aceitar uma responsabilidade interna. Jesus chamava isso de perder a vida. A mente chama isso de ameaça. Mas perder a vida, nesse contexto, não é se destruir. É deixar de sustentar o personagem. E isso assusta. O papel do corpo na libertação. Jesus nunca separou consciência de vida prática. Ele tocava, caminhava, comia, respirava, sentia. A verdade não acontece apenas na mente. Ela atravessa o corpo. Quando algo é visto, a respiração muda o corpo, relaxa, a reação diminui a compulsão, enfraquece. A libertação não é eufórica. Ela é simples. Por que isso não é ensinado assim? Porque não gera dependência. Um método externo pode ser vendido. Uma verdade interna não. Jesus não criou técnicas replicáveis. Ele apontou um estado de consciência. E isso não pode ser institucionalizado sem perder a essência. Agora chegamos ao ponto final e mais importante, de que exatamente a verdade liberta, na prática diária. Como essa libertação se manifesta na vida real, nas relações, nas decisões, no sofrimento. O que muda quando a verdade é vista e não apenas compreendida? E para fechar o ciclo, liberdade interior, fim da prisão psicológica. Vida vivida com clareza, o sentido real da frase de Jesus, do que a verdade realmente nos liberta. Liberdade interior, fim da prisão psicológica e vida com clareza. Depois de atravessarmos a frase,
a resistência da mente e o momento em que a verdade se aproxima, chegamos ao ponto decisivo. Porque agora não estamos mais falando de conceitos, estamos falando de efeitos reais. Se a verdade liberta, o que exatamente muda na vida de alguém quando ela é vista? Que tipo de liberdade é essa que Jesus apontava e que quase nunca é explicada com clareza? A resposta não está em promessas grandiosas, está em mudanças sutis, porém profundas. A primeira libertação, do auto-engano. A verdade liberta, antes de tudo, do auto-engano. Enquanto a mente se engana, ela repete padrões achando que escolhe e reage, achando que decide e sofre, achando que é inevitável. O auto-engano não é uma mentira consciente. É um modo automático de funcionar. Quando Jesus diz que a verdade liberta, ele está dizendo: aquilo que você vê deixa de te controlar. A libertação começa quando a pessoa percebe: não é o outro que me domina, é minha reação. Não é o passado que me prende, é minha identificação. Não é o medo que manda, é minha tentativa de evitá-lo. Isso não é culpa, é clareza. A segunda libertação, da identidade rígida. A mente humana vive presa a histórias. Eu sou assim. Eu sempre fui desse jeito. Isso faz parte de mim. Essas histórias criam segurança, mas também criam prisão. Jesus confrontava isso quando dizia: quem perder a sua vida, encontrá-la-á. Perder a vida, aqui, é perder a história fixa sobre quem você acredita ser. Quando a verdade é vista, a identidade relaxa o papel, perde rigidez, a necessidade de se defender diminui. A pessoa não deixa de ser alguém. Ela deixa de ser prisioneira de um personagem. Isso é liberdade interior. A terceira libertação, do medo psicológico. O medo não desaparece como emoção, mas ele perde o comando. Antes da verdade, o medo governa decisões. Evita conversas, sustenta relações vazias, cria controle excessivo, alimenta ansiedade. Depois da verdade, algo muda. O medo é visto, a reação diminui e a escolha se torna possível. Jesus dizia: não temais. Não porque o medo fosse errado, mas porque o medo visto não precisa mais governar. A verdade liberta quando o medo deixa de ser o centro. A quarta libertação, da necessidade de ter razão. Um dos efeitos mais claros da libertação interior é este: a necessidade de estar certo enfraquece. Antes da verdade, a mente discute, justifica, convence e prova. Depois da verdade, escuta, observa, responde com menos reatividade. Não precisa vencer Jesus, nunca tentou vencer debates. Ele sabia que a verdade não precisa de confronto. Quando a verdade é vista, o ego perde o palco. A quinta libertação, do sofrimento desnecessário. Aqui é importante ser muito claro. A verdade não elimina dor. Ela elimina sofrimento psicológico desnecessário. Dor faz parte da vida. Sofrimento nasce da resistência à dor. Quando a verdade é vista, a mente para de lutar contra o que é a emoção, passa sem se transformar em drama, a situação é enfrentada sem fuga. Jesus não prometia uma vida sem dificuldades. Ele apontava uma forma de viver sem prisão interna. Isso é liberdade real. Como essa libertação aparece no dia a dia? A libertação não vem como euforia constante. Ela aparece como simplicidade. No cotidiano, ela se manifesta assim: menos reação automática, mais silêncio interno, decisões mais alinhadas, menos culpa, menos comparação, mais presença. A pessoa continua vivendo a mesma vida externa, mas por dentro, algo está diferente. Jesus chamava isso de vida em abundância. Não abundância de coisas, abundância de consciência. A verdade não te torna melhor, te torna mais real. Outro ponto importante: a verdade não cria superioridade espiritual. Ela cria humildade lúcida. Quanto mais a pessoa vê, mais ela percebe suas próprias incoerências, seus limites, sua humanidade. Isso não gera julgamento, gera compreensão. Jesus não exaltava quem sabia mais. Ele valorizava quem via com simplicidade.
Por que essa libertação é tão rara? Porque ela não pode ser terceirizada. Ninguém pode ver por você. Ninguém pode atravessar o medo por você. Ninguém pode abandonar a identidade por você. A verdade não se ensina como teoria. Ela se revela na experiência. E isso exige presença, coragem, honestidade interna. Por isso, Jesus dizia que poucos realmente veem, não por elitismo, mas por disposição interna, o impacto dessa liberdade no mundo. Uma pessoa internamente livre não alimenta conflitos desnecessários, não precisa dominar, não reage por impulso, não vive em guerra interna. Jesus nunca tentou reformar sistemas diretamente. Ele libertava pessoas por dentro. E pessoas livres transformam ambientes naturalmente, sem violência, sem imposição, sem medo. A verdade vos libertará não é uma promessa religiosa, é um mapa psicológico e existencial. A verdade liberta de auto-engano, identidade rígida, medo inconsciente, reatividade, sofrimento desnecessário. E o que sobra não é um ideal espiritual, é presença viva. Jesus não veio oferecer crenças, ele veio apontar para aquilo que, quando visto, dissolve a prisão interna. E isso continua tão atual hoje quanto há 2000 anos. Se este vídeo trouxe clareza para você, inscreva-se no canal Expansão da Mente Consciente. Aqui, os ensinamentos são explorados como caminhos reais de autoconhecimento e liberdade interior, sem dogmas, sem religião institucional, apenas consciência vivida. Ative o sininho para acompanhar os próximos conteúdos. Compartilhe nos comentários. De que você sente que a verdade está te libertando neste momento? A verdade não chega para confortar o ego. Ela chega para libertar a consciência. E quando isso acontece, a prisão desaparece. Não porque o mundo mudou, mas porque o olhar mudou. E isso muda tudo. Até o próximo vídeo.